Olá, continuamos com o nosso curso Psicanálise Freud. Aqui estou, Juan Adolfo Brandt, falando em nome do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. O IPEP a sigla é IP maiúsculo, E minúsculo, daí mais 2 P's maiúsculo, IPEP. Muito bem, estamos no módulo 3, que é de sexualidade. Esta será a aula 8 de sexualidade. E falamos na última aula sobre as transformações da puberdade, e hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre a evolução do pensamento de Freud a respeito de sexualidade. São alguns pontos importantes para a gente ter a marcação. Então, uma marcação importante é que a obra Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade é que vai marcar realmente a imersão do Freud, de fato, no debate da psicanálise. Até então, ele vinha apontando sempre que a psicanálise estava sendo pensada a partir de questões que vinham da sexualidade e do encontro entre um bebê, uma criança que vivencia situações traumáticas relativas à sexualidade e a questão do susto, do medo, do desamparo. Mais ou menos isso ele vinha construindo. Com essa obra ele realmente dá um marco inaugural para isso, né? E ele, então, tem alguns pontos que a gente agora vai precisar organizar. Primeiro é essa questão de filogênese e ontogênese. Isto vai ficando sempre mais claro no pensamento freudiano, e ele depois recebe muita ajuda de Abraham e de Ferenczi, para pensar que, de algum modo, a ontogênese reproduz a filogênese, né? E os fatores predisponentes para a neurose estariam relacionados à evolução da sexualidade. E também, pensando desse modo, ele faz notar que existe uma similaridade entre o corpo feminino e o corpo masculino na questão do pênis e do clitóris. Ele, então, discute isso do clitóris ser um pênis mínimo que não se desenvolveu, e ali começa uma discussão meio falseada, meio complicada para as pessoas sobre uma pretensa bissexualidade no pensamento freudiano. Freud chegou a dizer algo assim, influenciado por um amigo dele, Fliess. Na verdade, o que ele vai tentando falar em termos de bissexualidade é que o psiquismo teria que estar preparado para duas formas de sexualidade, na medida em que, pela filogênese, poderíamos admitir que o organismo original fosse passível de ter um só direcionamento sexual. Isso Ferenczi vai trabalhar muito bem depois nas obras Thalassa e Masculino e Feminino. Então, a partir disso, de que um ser original unissexual, vamos dizer assim, se desenvolve para depois se dividir em masculino e feminino, então você teria filogeneticamente falando uma bissexualidade. Mas daí o povo começa a achar que pode ser bissexual, e aí começa a complicar, né? Daqui a pouco vão querer, realmente, certas pessoas, vou dizer, angustiadas ao extremo, vão querer estar portando uma vagina e um pênis. Então, começa a ficar complicado, né? Bom, de qualquer maneira, então, está aí um aspecto importante. Outro ponto, eu estou aqui acompanhando meu livro, tá? O primeiro objeto de desejo de meninos e meninas é o seio materno. Eu acredito que isso tenha ficado claro aqui em todo o nosso debate, né? Só que o seio, ele é considerado um objeto parcial. Não é uma mãe inteira, né? É um objeto parcial, é só o seio, é um objeto focal. O mundo deste bebê, a relação dele com o mundo é a relação com um seio. E o seio é que traz tudo que de bom ele consegue encontrar ou ele está buscando, tá? E daí fica bem marcada a ideia de uma fase oral. E nesse período da oralidade, a mão da criança transita em todo o corpo que ele alcança da mãe e no próprio corpo. Então isso tudo vai estar relacionado à fase oral. Um outro ponto é o complexo de castração. Ele está relacionado ao complexo de Édipo.
no menino, pois o temor de ser castrado o leva, se tudo andar bem, né, a deixar de rivalizar com o pai, porque direciona seu desejo incestuoso para a mãe. Tá? Então, esse desejo incestuoso pela mãe, que vai ter que ser trabalhado, né, ele teria, eu acho que eu me coloquei mal, eu vou recolocar. O complexo de Édipo e o complexo de castração andam juntos. A rivalidade com o pai é pelo desejo incestuoso pela mãe. E isto vai ter que depois ser resolvido. É resolvido inicialmente pela castração. O menino está castrado em relação a desejar eroticamente a mãe. E isso vai colocá-lo numa situação de suportar a rivalidade com o pai e entrar depois numa outra fase, que seria o período de latência, em que ele vai reconhecer que ele não pode desejar daquele modo a mãe. Ele vai ter que transformar esse desejo em ternura. Ele vai reconhecer também, se tudo anda bem, que ele não pode ficar aí rivalizando extremadamente com o pai. E deve transformar essa rivalidade em ternura. O período de latência posterior vai falar disso. As meninas, por outro lado, né, terão que fazer algo que tem uma outra forma devido ao seu primeiro objeto ter sido o seio e ter sido a mãe, e ter que fazer uma transposição para desviar a sua libido sexual para o pai, né? Então, elas já anteriormente tiveram que ser castradas na medida em que tiveram que se reconhecer como semelhantes a um ser castrado, que é a própria mãe. Então o mecanismo psíquico que envolve essa fase do desenvolvimento das meninas é bastante diferente, né? Então, o que as meninas vão querer, vão desejar, é ter um bebê com o pai, né? É bem diferente. Mas as meninas podem rebelar-se contra essa condição e decidir que vão ter um pênis, né? E aí você começa a ter formações homossexuais. Algumas meninas conseguem, na puberdade, chegar a ter uma organização psíquica em que terá desaparecido essa opção inconsciente por ser menino. Outras poderão levar isso mais longe, tá? E algumas poderão sobrepujar isso trocando no futuro o ideal de serem um menino pelo ideal de terem um homem que seja como elas gostariam de ser, né? É uma transposição, ou seja, ela vai projetar no homem aquilo que ela gostaria de ser se ela fosse homem. Um outro ponto importante é que masculinidade relaciona-se com atividade e feminilidade com passividade. Mas isso não quer dizer que meninas são passivas e meninos obrigatoriamente ativos, tá? Porque de onde tiramos isso? O onanismo. O onanismo é aquele tipo de masturbação infantil em que a criança fica manipulando o seu órgão genital, mas ainda não existe possibilidade de chegar ao orgasmo. Então, isso aí é natural na criança, ela acaba acontecendo. É claro que a gente vai procurar sempre evitar que a criança fique exaustivamente praticando onanismo. Com isso, temos que encontrar formas de distraí-la com atividades lúdicas em geral. A sexualidade está relacionada às atividades em geral, desde a fase oral até as fases posteriores, né? Problemas de sexualidade podem ser relacionados a todas as etapas percorridas no desenvolvimento psicossexual. As mesmas vias pelas quais as perturbações sexuais se propagam para outras funções do organismo, que teria bem um exemplo, né? Prestam outros serviços à saúde, pois por elas também se dá a atração das forças pulsionais da sexualidade. Então, a pulsão, forças pulsionais são a pulsão. A pulsão, você recebe aqui, neste momento, pulsão é o representante psíquico do instinto, ou seja, o instinto ele é, em princípio, rígido, ele é repetitivo, o instinto age sempre do mesmo modo. A pulsão é uma evolução instintual. O ser humano tem muita pulsão, porque ele já não está mais comandado totalmente e automaticamente pelo instinto. Ele já tem uma capacidade de desviar-se
da atuação original do instinto e encontrar outras formas substitutivas que são flexíveis, né? A sublimação é uma saída para os instintos, isso já é das pulsões. O erotismo está sempre presente, tá? Mas se tudo acontece com normalidade, o erotismo reduz sua intensidade, né, conforme já disse, durante a latência. Onanismo, masturbação do menino e da menina, né, vimos, vai acontecer, e a gente está verificando o que acontece, o excesso, por aí. Se a criança é submetida a experiências sexuais precoces, isso é grave. É um aspecto extremamente grave. Por quê? Porque uma estimulação sexual precoce marca a criança naquela fase, né, do seu desenvolvimento. Por exemplo, é estimulada aos 6 anos de idade, tá? E aquilo provoca uma satisfação erótica intensa. Então a criança vai querer repetir isso. E ela então vai ter dificuldade de depois alcançar o que nós chamamos de genitalidade plena. Não, alcançar no sentido de conseguir obter satisfação com a genitalidade plena. Ela vai preferir encontrar aquele ponto daquela satisfação intensa que ela teve precocemente. Então, nós deveríamos cuidar muito desse aspecto. E a homossexualidade, a maioria dos casos que eu tenho acompanhado, a maioria absoluta da homossexualidade masculina, é decorrente de estimulação sexual precoce. Eu diria que para lá de 90%, tá? É intenso isso. Nas meninas já não é tanto assim, porque como o abuso é normalmente cometido por homens, o que vai acontecer, muitas vezes, também acontece homossexualidade reativa, né? Mas também acontecem outras patologias, como drogadicção, né? Angústia, depressão, melancolia, automutilação está muito presente como sintoma, e também uma homossexualidade. Todos esses sintomas são reativos da criança que foi abusada, né, que foi estimulada sexualmente em idade precoce, né? Freud faz referência à criança Schlim. Schlim, vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês a palavra alemã, Schlim, essa ali de cima, né? Schlim é a criança traquinas. Então existe criança traquina, tá? E isso precisa ser muito bem trabalhado pelos pais, encontrando uma forma lúdica dela sair disso, porque ali é uma entrada, uma abertura para as perversões. Em condições normais ocorre muita satisfação mútua entre bebê e mãe, e isso é importante. A mãe precisa ter prazer em se satisfazer com o bebê e o bebê com a mãe. Esse erotismo, vamos dizer, do vínculo materno, infantil, né, da mãe com o bebê, e também em decorrência do bebê com a mãe, vai constituir uma base da sexualidade para o adulto depois, né, uma base positiva da sexualidade, de um erotismo que é satisfatório, mas que vai levar à ternura e a outras formações, à sublimação e tudo mais. Se a mãe recusa esse encontro com o bebê, isto é prejudicial. E se a mãe é excessiva, vira abuso, também não é bom, né? Nas crianças, o sentimento de medo, surge pelo medo de perder, de faltar à mãe. Então, isso é uma questão muito importante, principalmente quando a mãe trabalha, ou tem que sair, etc. e tal. A criança precisa assegurar-se de que ela não está perdendo a mãe, que a mãe sempre volta. Então, esta promessa cumprida é fundamental. A promessa cumprida. A promessa descumprida é caminho terrível para a neurose. E depois, quando vem o terceiro, que é o pai, né, e surge este vínculo da criança com o pai, é a mesma coisa. A promessa precisa ser cumprida. Estou sabendo de um caso de que o pai foi embora para os Estados Unidos há 5 anos, o garoto tinha 4 anos. Não voltou até hoje. Fala todo dia pelo Skype, o que adianta? Não cumpriu uma promessa. Isso é terrível. Eu fico preocupado com a saúde mental dessa criança.
A barreira do incesto é muito importante, né, para o desenvolvimento psicossexual. A criança precisa perceber, a criança deve perceber que deseja, mãe, pai, e ao mesmo tempo perceber que não pode, que há interdição, tá? E isto vai sendo construído porque no adulto, quando vem as memórias da infância, isso tudo vai fazer sentido. As fantasias, né? O Freud nos fala das fantasias do período da adolescência e sua relação com a investigação sexual infantil que a criança fez. Então essas fantasias estão muito relacionadas a ter escutado cenas sexuais entre os pais, né? Às vezes vem sonhos eróticos, sensações de castração, fantasias de castração, tudo isso faz parte do período infantil. Então, se o período infantil a criança teve uma interação extremada com as experiências sexuais dos pais, ela vai trazer isso nas suas fantasias e nos seus sonhos, né? E para encerrar este nosso vídeo, a questão do complexo de Édipo. Para Freud ele é essencial, ele marca a psicanálise. Sem complexo de Édipo não há psicanálise. Por esta aula é somente isso. Obrigado por me assistir e até uma próxima.